Olá pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Bom é o nosso Deus que nos traz aqui mais uma vez, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui ao vivo e a cores, para poder nos achegarmos, né, de alguma forma, né? Se não podemos estar juntos presencialmente, nós podemos estar juntos, né, virtualmente e também espiritualmente, porque o intuito dessa live não é outro a não ser falar do amor do Cristo. O intuito dessa live não é outro senão falar daquele que nos ama, daquele que nos amou primeiro, daquele que nos escolheu antes de nós mesmos termos formas, né? Nós ainda éramos sem forma, nós ainda estávamos em formação no ventre da nossa mãe e Deus já havia nos escolhido. Então, a minha palavra profética para você é sim um escolhido de Deus. Deus te ama profundamente, Deus tem um amor por você extraordinário, amor esse que você não entende, não compreende, mas que é um amor inigualável. Então, o meu desejo é que você tenha uma quarta-feira, esteja tendo, né? Porque já são 12h32, então já passamos aí do meio-dia. Então, o meu desejo é que você tenha uma quarta-feira assim extraordinária. Nossa irmã Salete já chegou por aqui, a paz do Senhor Jesus. Salete, Deus abençoe a sua vida, dê paz e prosperidade a você e aos seus, para a glória do nome do Senhor, amém? Já estávamos com saudade desse tempo, não é verdade? Estávamos com saudade desse momento de podermos estar repartindo as coisas do eterno, as coisas de Deus, e na verdade essas lives ela traz para nós um momento muito especial. Por quê? Porque ela nos aproxima de Deus, ela nos aproxima das pessoas, ela nos faz meditar um pouco, né? Parar no meio dessa nossa correria, parar no meio dessas nossas dificuldades, tribulações e compromissos e tanta coisa que a gente vive, e essas lives ela faz a gente parar um pouco para dedicar o nosso tempo ao eterno, né? Essa live ela tem essa característica, a gente para um pouco para falar com o eterno e para ouvir dele, né? Para ser tocado por ele. Gustavo também chegou aí, pastor Gustavo, meu filhão amado, Deus abençoe você, meu filho, estamos com saudade, viu? Ainda bem que sexta-feira isso acaba. Sexta-feira ele está de volta. Deus abençoe a sua vida. Pamela também entrou. Deus abençoe você, Pamela. Deus dê paz e prosperidade para você todos os dias da sua vida, para você e para os seus, Então hoje a gente quer aproveitar esse tempo aqui para a gente falar de um tema bastante atual e ao mesmo tempo algo que a Bíblia já vem discutindo, já vem falando sobre isso há muito tempo, que é: onde está Deus? Né? A grande pergunta hoje, como eu costumo brincar, a pergunta de 1 milhão é: onde está Deus? Porque nós vivemos num tempo, e não é de hoje, né? Não é de hoje, nós vemos desde o começo da Bíblia, desde o começo da história, pessoas procurando Deus. E quando eles não encontram o Deus que eles almejam, eles criam esse Deus, né, para que eles possam adorá-lo. Então ele fala assim: eu sei onde Deus está. Onde Deus está? Deus está no altar que eu fiz ali para ele. Deus está... eu entendi que agora Deus está na natureza. Então eu coloquei
uma árvore, eu coloquei uma ave, eu coloquei um animal, eu coloquei o sol, eu coloquei a lua, eu coloquei alguma coisa e disse assim, isso aí é Deus. Então, quando eu preciso desse Deus, quando eu preciso procurar esse Deus, quando eu preciso encontrar esse Deus, eu vou aonde eu o coloquei, né? Então a gente vive isso desde os tempos dos tempos, né? Abraão viveu isso, Moisés viveu isso, né? Deus vem batalhando com isso, digamos assim, desde a criação, porque nós queremos um Deus, nós procuramos Deus, nós queremos esse Deus, e de preferência um Deus palpável, de preferência um Deus que fique meio que até, quem sabe, aos meus cuidados, sabe? Quem sabe um Deus até onde eu saiba onde Ele está e eu tenha um controle, eu tenho um domínio sobre esse Deus. As pessoas gostam disso, as pessoas gostam de ter controle sobre Deus. E a Bíblia fala que é muito o contrário. Nós não somos nós que temos controle sobre Deus. É Deus que precisa ter controle da nossa vida. Nós precisamos nos jogar, nós precisamos nos colocar aos pés de Deus para que Ele possa ter o controle da nossa vida. Então, no Salmo 79, no versículo 10 do Salmo, o salmista canta assim: porque diriam os gentios, onde está o seu Deus? Então, Davi estava passando por uma dificuldade, um problema, e alguém perguntou assim, aonde está o seu Deus? Aonde é que ele está? No sentido não só posicional, mas no sentido de, cadê o Deus que você serve agora quando você precisa? Onde ele está? Então a grande pergunta é, onde está Deus? Onde está Deus? E aqui em cima desse versículo eu poderia perguntar, aonde está Deus? Ou onde estava Deus quando nós tivemos a tragédia lá em Brumadinho, em Minas Gerais? Aonde Deus estava? Aonde Deus estava quando houve os grandes deslizamentos e morreram centenas de pessoas? Aonde estava Deus quando as Torres Gêmeas nos Estados Unidos foram atacadas e milhares de pessoas morreram ali? Aonde estava Deus? Então a grande pergunta é, onde está Deus? Mas não é onde está Deus quando nós estamos no sofrimento, mas é onde está Deus no sentido de onde eu procuro Deus, onde eu encontro esse Deus. No Salmo 42, no verso de número 10, quando o salmista está lá dizendo, por que te abates, ó minha alma? Porque está triste, porque está abatida, confia em Deus, nós ainda o louvaremos. No versículo 10 diz assim, como feridas mortal, em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todos os dias me dizem, onde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Onde é que ele está? E eu lhe pergunto hoje, a pergunta é, aonde você procura Deus? Onde você procura Deus? Quando você precisa de Deus, onde você procura? A gente costuma dizer que Deus está na igreja. Outras pessoas dizem que Deus está nos montes. Outros dizem que Deus está no vale. Então ele vai orar no monte porque ele diz que Deus está lá no monte. Outros só querem orar se for dentro da igreja, no culto de oração, na reunião de oração, porque eles acham que Deus só ouve se eu estiver dentro da igreja. Outros não oram sozinhos, porque dizem que Deus só está onde há 2 ou 3. Então, onde está Deus? Sabe, uma das respostas, possíveis respostas, seria, Deus está lá em cima. Deus está sobre todas as coisas.
sobre todas as coisas, em cima de todas as coisas. Não sob, como eu disse, perdão. Sob é embaixo, sobre todas as coisas. Deus está sobre todas as coisas. Então Deus está acima de tudo. Deus está nos céus. Deus está assentado no seu trono. Deus está no céu, na sua soberania, na sua grandeza, no seu poder, dominando tudo e todos, controlando tudo e todos, tendo acesso a tudo e todos. E há um respaldo bíblico para isso. Porque quando Jesus orou, e ele ensinou a oração que a gente simplesmente chama de oração do Pai Nosso. Ele diz assim: Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso que está onde? Na terra. Que está na lua. Que está na igreja. Que está na comunidade. Que está na rua. Que está nas árvores. Que está na natureza. Que está no cosmo. Não. Ele diz assim: Pai Nosso que está no céu. Então ele está dizendo, ele está acima de todas as coisas. Ele está sobre todas as coisas. Ele está sobre todas as coisas. Agora, há uma outra possível resposta, que seria: Deus está lá fora. Essa aqui é muito interessante, eu quero que você preste atenção nisso. Deus está lá fora. O que é que eu quero dizer quando eu digo que Deus está lá fora? É que eu estou dizendo que Deus é um Deus inacessível. Porque Ele não está nas coisas. Porque Ele não é uma coisa. Porque Ele não é algo criado. Deus é autoexistente. Deus é transcendente. Deus não é palpável. Deus é transcendente. Transcendente. Ele está lá fora, mas ele não, porque ele não está dentro das coisas. Dentro das coisas. Deus é inimaginável. Santo Agostinho, um teólogo, ele disse assim: tudo que você pensar a respeito de Deus, Ele não é. Sabe por quê? Porque na hora que você conseguir imaginar como Deus é, Ele não é. Porque Deus é imaginável, inimaginável. Não é possível você imaginar quem é Deus. Sabe? Ele está acima do nosso entendimento. Agostinho também diz que se eu entender Deus, então Ele não é Deus. Porque Deus não é entendível. Deus não é tocável. Deus é inimaginável. Deus não é acessível. Deus é algo que a nossa mente não compreende, porque se Ele não for isso, Ele não é Deus. Ele não é Deus, Ele é Deus justamente por causa disso. Porque Ele está acima de tudo. Acima de tudo. Lá em Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo 6,16, você vai ler assim: Deus habita em luz inacessível. Deus habita em luz inacessível. Diz que Ele é imortal e habita em luz inacessível. Esse é Deus. Então uma das respostas também é essa: Deus está lá fora. Deus está no controle de todas as coisas. Deus, a resposta também pode ser: Deus está lá em cima. Pai nosso que está no céu. Então Deus, onde está Deus? Deus está lá em cima. Onde está Deus? Deus está lá fora. Mas é também uma terceira resposta, que é: Deus está em nós. Preste atenção nisso agora. Deus está em nós. E de todas as respostas, a que mais me aquece o meu coração
a que mais me aproxima de Jesus, o que mais me acalanta é essa. Quando eu digo, Deus está em nós. Aonde está Deus? Deus está em mim. Em mim. Mas como Deus pode estar em mim se Ele é um Deus inacessível? Como Deus pode estar em mim se Ele é um Deus transcendente, que está distante do meu entendimento, do meu conhecimento, e Deus não é algo. Deus não é algo. Como Deus pode estar em mim? Sabe? Lá em João, no capítulo 1, verso 14, diz assim: e o verbo, perdão, e o verbo se fez carne. Olha que revelação poderosa. O Deus transcendente se tornou um Deus imanente. O Deus que estava lá fora se tornou carne. Ele veio ser coisa. Ele veio ser como nós, para viver no nosso meio, para estar conosco. E isso é poderoso demais para a nossa vida. Um Deus transcendente, um Deus que agora não quer ficar lá fora. Em Jesus de Nazaré, Deus decidiu vir para perto de nós. Deus decidiu viver em nós. Nós somos, a nossa alma é a habitação de Deus. Nós habitamos em Deus com a nossa alma. Deus está em nós e nós estamos nele. E isso é algo extraordinário que Jesus explica lá em João capítulo 15, quando ele fala da parábola da figueira. Ele diz assim, ele diz que ele é a figueira e nós somos os galhos. E nós agora estamos enxertados nele, nós estamos enxertados na figueira. Então ele está em nós e nós estamos nele. Quando você olha uma árvore, você vê que há um galho que sai daquela árvore. Então você não consegue definir se é o galho que está na árvore ou se é a árvore que está no galho, porque são um só. Eles se tornaram um só. A árvore precisa do galho, o galho precisa da árvore. Eles são um só, são a mesma natureza. Eles sentem as mesmas as dores, eles têm os mesmos sentimentos, é a mesma coisa. Se você cortar um galho de uma árvore, toda a árvore sofre. É capaz de você matar a árvore porque você cortou os seus galhos. Pode ser que aquela árvore não tenha força para se restaurar. Então, eu gosto dessa resposta. Aonde está Deus? Deus está em nós. Eu queria que você fizesse como fez a Yolanda aí. Deus está em mim. Declara isso para a tua vida. Deus está em mim. E quando, pastor, eu passar pelas dificuldades, Deus continuará em mim. Pastor, e quando a tempestade quiser me afogar, eu vou dizer para você, Deus continuará em você. Pastor, e quando o meu casamento estiver à beira da falência, Deus continuará em você. Deus está em você. Onde está Deus? Deus está em você. Então, quando você quiser procurar Deus, não faça como diz o Evangelho, que chegará um tempo em que as pessoas vão dizer, Deus está ali, Deus está acolá, Deus está em cima, Deus está embaixo. Não. Não fique procurando Deus em outro lugar, a não ser em você mesmo.
Ele está em você. Todas as vezes que você precisar falar com Deus, Ele está em você. Ele é sua melhor companhia. Ele está com você de dia, Ele está com você de noite, Ele está com você quando você está no hospital, Ele está com você quando você está na praia, Ele está com você quando você está chorando, Ele está com você quando você está alegre, feliz, Ele está com você. Procure Ele aí. É aí que Ele está. Isaías capítulo 7, verso 14 diz assim: e o nome dele será Emanuel, o Deus conosco. O nome dele será Emanuel, o Deus conosco. Então, antes mesmo de Jesus estar pisando nessa terra, como verbo encarnado, como carne, antes mesmo disso, Isaías já profetizava e dizia: o nome dele será Deus conosco. Não é o Deus com o outro, não é o Deus comigo segundo as circunstâncias que eu estou vivendo. Não, o profeta Isaías já declarava: é Deus conosco, eu nele e ele em mim. E isso é muito poderoso. E Jesus vem em Mateus, no capítulo 1, verso 23, e diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Olha que coisa poderosa para a minha e para a tua vida. Nós temos um Deus que decidiu sair da transcendência e entrar na imanência e viver em nós. E de todos os lugares possíveis e imagináveis, criado por Ele, Ele decidiu viver em nós. Ele escolheu como casa, Ele escolheu como morada, Ele escolheu como habitação viver em nós. Sabe, eu te pergunto uma coisa: se você fosse uma pessoa hoje, talvez você até seja, mas se você hoje recebesse milhares e milhares de dólares, e você se tornasse uma pessoa bilionária, trilhardária, com uma quantidade de dinheiro que você nem tem noção, e que o que depende de finanças, o que depende de dinheiro, você poderia fazer. Então você teria a liberdade de dizer assim: eu moro aonde eu quiser. Você teria a liberdade de morar em qualquer lugar deste planeta. Como tem pessoas querendo ir morar em Marte, como tem pessoas querendo ir morar na Lua. Tem gente viajando para a Lua, pagando milhões para viajar para a Lua. A pergunta que eu te faço é: hoje, se você fosse uma pessoa que tivesse essa liberdade financeira, onde você moraria? Aonde você construiria uma casa? Aonde você levaria a sua família para habitar? Onde? Deixa eu dizer para você, Deus, Ele tinha a escolha de morar em qualquer lugar que Ele desejasse. Em qualquer lugar. Ele tinha a escolha de morar em todo e qualquer lugar que Ele desejasse. E sabe o que Ele escolheu? Ele escolheu morar em nós. Ele escolheu morar em você. Ele escolheu morar em mim. E Ele não olhou se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou asiático, se eu sou africano, se eu sou europeu, se eu sou americano, se eu
sou árabe, Ele não viu nada disso. Ele simplesmente disse: esses são os meus filhos, e é neles que eu quero habitar. Deus quer habitar em você. Deus quer morar em você. Então, a minha palavra que fica para você hoje é: quando você for procurar onde Deus está, olhe para dentro de você. Ele está em você. Ele está em você. João capítulo 14, verso número 20 diz assim: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Sabe qual vai ser a grande mudança na minha e na sua vida? Quando verdadeiramente o Evangelho do Cristo vai fazer total diferença, total mudança, um upgrade, uma atualização da nossa vida. Sabe quando vai ser? Quando nós olharmos para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, olharmos para frente e entendermos que Deus não está em nenhum desses lugares. Mas quando eu olhar para dentro de mim mesmo, eu digo: louvado seja o nome do Eterno, que tinha todas as possibilidades de escolher morar aonde ele desejava. Mas ele escolheu morar em mim. Então, não mais se assuste quando alguém lhe perguntar: aonde está o seu Deus? Você diz: não importa a circunstância, não importa as lutas, não importa as dificuldades. Deus está em mim em todo o tempo. Deus está em mim em todos os lugares. Deus está em mim em todas as circunstâncias. Deus é o Deus conosco. Deus é o Deus que escolheu estar em mim. E eu, agora que é a chave, e eu aceitei esse Deus, eu escancarei as portas, como diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Olha que coisa linda. Eis que estou à porta e bato. Você consegue entender esse versículo agora? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com você, você será o meu filho, e eu serei o seu Deus. Mas a chave é: eis que estou à porta e bato. E eu quero que hoje você não só ouça a batida de Deus no seu coração, mas como você possa hoje abrir, escancarar as portas e deixar Ele entrar. E a partir de hoje, em todo tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias, você dirá: Deus está em mim. Eu sou a morada de Deus. Pai, é no nome de Jesus, é no nome do Deus revelado, que se revelou a nós, que deixou de ser inacessível, que deixou de ser transcendente para ser imanente, que saiu lá de fora e veio para dentro, e que se misturou comigo, que se misturou com nós. Aquele que era apenas o Verbo,
mas que se tornou carne e quis estar conosco. Aquele que se tornou o Deus conosco. Nesse nome, eu te agradeço por essa revelação. Nesse nome eu te agradeço, porque nós não estamos sós. Não importa o tempo, o lugar ou as circunstâncias, Deus está conosco. Pai, eu te peço também por essa pessoa que me ouve agora, nesse momento, ou em qualquer outro tempo, que ela possa, Pai, jamais se sentir só. E quando for indagada sobre aonde está o Deus que ela serve, ela diz: o Deus que eu sirvo está em casa. E a casa dele sou eu. Eu sou a sua morada. A minha casa é casa de paz, porque Deus mora comigo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, prospere e dê graça e sabedoria. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. A sua casa é casa de paz, porque ela é a habitação de Deus. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Beijo no seu coração e até mais.